noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo, sempre na ótica espiritual. Hoje nós vamos estudar as energias da alma. A semana passada estudamos a energia do corpo físico, né? Hoje vamos estudar da alma. Então diz a nossa mensagem: a alma do homem, ou seu corpo causal, também tem os seus elementos condensadores, possuindo chakras ligados ao espírito, de onde recebe as energias, e plexos, que recebe as energias da natureza para que se conservem em estado de coesão. São elementos mais puros que os da matéria física, que também recebem da natureza e gastam, queimam e consomem diariamente. A energia Aquifilaya é a condensadora da matéria causal. Manifesta-se no plexo frontal, sendo responsável por harmonizar e manter o equilíbrio entre os elementos da alma. Ela preenche os espaços entre as células, garantindo a coesão e integridade do organismo. A energia Ofimaya atua no chakra sagrado da alma, atraindo todos os elementos necessários para a constituição da matéria orgânica. Ela engloba em si todos os elementos orgânicos presentes no ser humano, promovendo equilíbrio e harmonia entre o corpo causal e o espírito. Entre o homem e a mulher, só há uma diferença: a hermandia, um órgão microscópico com apenas 2 microns localizado nos ovários. Sem ele, a formação de um feto seria impossível. Os órgãos da mulher são mais desenvolvidos em tamanho, entretanto, se forem estudados em um laboratório com equipamentos eficientes, descobrirá que, apesar de variarem na forma, eles têm a mesma qualidade. Então, é mais ou menos isso que nós vamos estudando hoje. É pequenininha também, né? Mas tem muita informação, certo? Tem muita informação. Então, vamos vendo aqui. São várias energias também, né? Então, veja bem. Ele diz: a alma, a nossa alma, ou o corpo causal, né? A gente já sabe que a alma foi criada pelo espírito no plano causal, né? Ele diz também que ela tem os mesmos elementos condensados, possuindo chakras ligados ao espírito, de onde recebe as energias, e plexos, que recebe as energias da natureza para que se conservem em estado de coesão. Então, nós vamos ver aqui, também tem os elementos condensadores, condensados, possuindo chakras. Quer dizer, ele diz que tem os mesmos elementos. Então vamos ver a criação da alma, né? Vamos fazer uma revisão na alma, certo? Para que a gente possa ir associando tudo, né? Juntando tudo e associando. Vamos botar aqui o plano causal, certo? Então a gente viu já nos estudos que as energias que são criadas por Deus, né? Os éteres, né? Aí o absoluto, o caos, a lei de necessidade manifestada, Deus aí deu vida ao absoluto, que era um caos, e criando a esfera rarefeita e criando a lei do movimento, que é um movimento de rotação. Desse movimento de rotação criou os lokas, né? De energia cinética, loca de energia cósmica, loca de energia prana, loca de energia tejas, loca de energia vayu, loca de energia prithvi e loca de energia apas, que são os éteres, né? Que a gente já viu, certo?
Então, isso aqui vem, foram criados esses locais, eles foram se expandindo, criou nessa expansão e desdobramento, ele criou um plano Kamaloka, que é um plano intermediário entre as energias e a matéria, né? Aqui é energia pura e aqui é matéria. Então, a gente vai acompanhando, né? Então, os locas, né, eles foram se expandindo e desdobrando e criaram planos, vejam bem, né? Não é o reino ainda, são planos da matéria, onde tem, né, os locas, né, com a energia dos locas, que a gente vê, né, que aqui né, a energia cinética, cósmica, prana, vayu, prithvi, tejas, né, energia cinética, cósmica, prana, tejas, aqui que é vermelho, tejas, o mental, né, que é o frontal, né, vem o plano cardíaco, né, e o plano da necessidade, que é o plano da matéria. Isso são planos sem formas ainda. Então, o que é o planeta já pronto, né, condensado, já no momento de descondensação, precisando de uma humanidade para, né, ajudar na sua evolução. Ele clamou por isso e Deus atendeu, enviando, né, espíritos para o planeta, e os espíritos chegam no plano astral, certo? Porque aqui no plano astral tem todos os éteres, todos, tá certo? Todos os éteres estão aqui, até aqui. No movimento de evolução de Deus, foi criando até o plano aqui, o plano astral, tá certo? Que é o plexo cardíaco. Para a criação do plano, para dar continuidade, né, para que a humanidade pudesse ser iniciada, teria que ser, né, no princípio inferior, né, primitivo, inferior, tudo é assim, tem um princípio grosseiro e imperfeito. E o espírito teria que criar um plano mineral, um reino mineral dentro do plano que já estavam criados, não é assim? Olha, os planos, aqui os planos da matéria reino nominal, e aqui os planos da matéria do reino animal, vegetal e mineral, certo? Então vamos ver. Aí o espírito chegou aqui, onde tem todas as formas do universo, estão aqui, de uma forma, né, que a causa e o efeito juntos. Não existia causa e efeito, eram juntos, né? Não a causa criando efeito, como a gente já estudou, né, mas as duas juntas, empilhadas de uma certa forma, né, para a gente ter uma ideia, certo? Então o que é que ocorre? Aí o espírito chegou aqui e ele escolhe, né, que tipo de organismo ele vai querer para o planeta. E ele passa a analisar o éter apas, né, que é o plano, o plano da matéria, né? Então ele chega no apas e escolhe os órgãos que ele quer para constituir um sistema, né, o sistema epigástrico, né? Então o que é que ele faz? Ele separa a forma dos órgãos, de um órgão por órgão. Ele vibra sobre esse órgão que está lá no plano astral, entre causa e efeito juntos. Ele vibra sobre esse plano, e a energia que é criada em torno desse órgão, ele pega essa energia e reduz a velocidade da vibração, porque quando ele vibra, ele aumenta a vibração, né? Ele retira essa vibração, essa energia, e reduz a velocidade da vibração dela até um ponto de densidade máxima aqui na terceira dimensão. Então ele constituiu um plexo, ou seja, o plexo epigástrico, tá? Epigástrico. E o que é que ele fez? Aqui existia o plano causal sem formas, não existia forma alguma aqui. Ele aí pegou esse centro de força e colocou aqui no plano causal.
Este é o início, né, da constituição da alma, tá certo? E aí depois ele fez com todos os outros a mesma coisa, com todos, e criando os centros de força. Aí criou o centro de força cardíaco, o frontal, né, o braquial aqui, né, o coronário, perdão, aqui o braquial, aqui o sagrado e aqui o umbilical. Então todos esses centros de força ele colocou aqui, certo? Constituindo aí a alma. Quando ele colocou esse centro de força aqui, os 7, né, aí esses 7 centros de força atraíram a matéria, né, causal que está aqui, certo? Que é o plano causal, tem a matéria causal. Aí essa matéria envolveu esse centro de força criando a alma, né? Então o que é que acontece? Mas para ele tinha que criar o centro de força com maior densidade do que esse para criar o corpo físico. E o que é que ele fez? Desse centro de força que ele já tinha separado, que é a alma, ele pegou cada um deles, né? O epigástrico, ele pegou o centro de força epigástrico da alma que já estava aqui e vibrou sobre ele novamente. Agora ele vibrou sobre o plexo. A energia que foi criada em torno desse plexo, ele tirou essa energia e condensou, formando um outro centro de força mais denso do que esse da alma, porque toda energia criada é inferior à criadora, não é assim? Então ele criou um outro centro de força desse daqui. Esses outros centros de força são inferiores, que são exatamente os centros de força do corpo físico, tá certo? Daí ele, criado os 7 centros de força da matéria, ele veio e esses centros de força atraíram os minerais, né, formando o corpo, né, do mineral, mas já tinha o corpo da alma, que é o plano astral mineral, tá certo? Então nós vamos ver aqui agora os centros de força da alma, né? A gente está vendo o que é a alma, né? Jesusinho, é para cima, Gilberto, sobe, e agora, Gilberto, assim, certo? Então ele criou os centros de força da alma, né? E cada centro de força desse aqui tem os órgãos que tem aqui. O centro de força do corpo físico é uma cópia exata do centro de força da alma. Tem os mesmos órgãos, mesmas células, todos os sistemas são iguais, né? Formando o organismo da alma, tá certo? Então, como nós vimos que cada centro de força aqui tem as energias que nós estudamos, agora nós vamos estudar as energias do centro de força da alma, tá certo? Então ele diz que criou os 3 chakras, né, que estão ligados ao espírito. Então o chakra coronário, que é o Tejas, o chakra umbilical, que é a energia cinética, e a energia cósmica, o chakra, né, sagrado, que é da energia cósmica. E eles estão ligados, tá vendo? Estão ligados ao corpo físico, tá? Tá certo? Então vamos ver aqui, vamos ler agora. Então assim, a alma do homem, o seu corpo causal, a gente viu, né? Também tem os seus elementos condensados, que é uma cópia, ela é a matriz, vamos dizer assim, e o corpo físico é uma cópia, um filial, causado, possuindo chakras ligados ao espírito, de onde recebe as energias, recebe a energia da inteligência, recebe a energia, né, do pensamento, né, que a gente já estudou, recebe a energia cinética, que é corrente de onda de vida, no umbilical, recebe a energia cósmica, que é no chakra, né, sagrado, não é assim? Então, os centros de força, né, os plexos, eles estão em contato com a natureza. Os chakras são ligados ao espírito e à natureza.
E os plexos são ligados, né, à natureza, né, e ao centro de força da alma, no caso do corpo físico, certo? Que se conserva em estado de coesão. Olha, são elementos mais puros porque tem vibração maior, né, mais elevada, que os da matéria física, que também recebem a matéria física, a mesma coisa que a gente estudou da natureza, e gastam, queimam, consomem energia diariamente, que a gente viu na semana passada. Não é assim? Tá certo? Então, veja bem, essas energias que nós vamos estudar agora, elas têm um princípio, né? Veja bem, energias, né? O homem causal também tem os elementos condensados, esses elementos condensados são energias condensadas, né? Que recebem energias. Então, a gente já estudou, né, o que são energias, qual é a origem das energias, perdão. A origem das energias é exatamente o movimento dos éteres, não é verdade? Então, vamos ver aqui, vamos colocar aqui a tabela de energias, né, para a gente ir relembrando, porque é importante, né, que a gente tenha tudo isso em mente, né, para a gente ir associando, isso é assim, é assim, é assado, é assim, né? Então a gente já viu, né, aqui que a tabela de energia, energias criadas pelo movimento dos éteres, tá certo? Então quem é que cria as energias do universo? Os éteres, todas as energias dos éteres. Então o que é que acontece? Aqui pode ser o Tejas, o Vayu, o Prithvi, o Apas, qualquer éter, né? Então ele diz assim, ó, o éter em movimento cria energia. Está vendo? A energia é criada aí, pelo movimento dos éteres. Todas as energias são criadas pelo movimento dos éteres. Certo? Aí ele diz assim, ó, a energia em aceleração, porque ela foi criada e está evoluindo, tá, né? Aumentando a vibração. Nessa aceleração ela produz eletricidade. Tá? Aqui, eletricidade. Aí tem a aceleração, tem uma pausa, deu uma parada da eletricidade e inicia nova aceleração que produz calor, tá? Calor. E o calor vem a produzir luz, né? Essa energia continua aumentando a velocidade de vibração, passa para o plano seguinte como energia. A gente já explicou isso, né? Essa energia tem a velocidade vibracional maior do que a luz aqui embaixo, né? Essa luz aqui tem a velocidade maior que essa, né? A de cima também, todas elas são assim, né? Então, quando nós estamos estudando energias, é importante a gente dizer o seguinte: a gente já estudou que Deus colocou, né, nos centros, nos locas, Deus colocou nos locas todas as formas do universo, todas, nos 5 locas. E nas energias, né, ele colocou os sentimentos dele. Então, veja bem, nós estamos estudando energias. Nós somos energias. Entendeu? Então, veja bem, Deus, ele se expressa através das energias. Entendeu? Porque ele colocou nas energias o sentimento dele. Todos os sentimentos. Né? Quando nós temos, desperta em nós um sentimento, esse sentimento é de Deus, é expressado por Deus nessa energia, desde o mineral, tá certo? Desde o mineral, tá? Então veja bem, ele transmite, né? Todas essas energias, ele transmite de todas as formas, de todos os sentimentos. Estão entendendo? Então o que é que nós estamos estudando? Expressões de Deus, né? A forma como ele se expressa, né? A energia
traz o sentimento de Deus. Aquela vibração é o sentimento de Deus transformado, né? É o sentimento em forma de vibração. É a energia de Deus em forma de vibração. Estão entendendo assim? Somos nós, essa energia. Então, nós estamos inseridos nesse universo, né? Inseridos nesse universo, né? E então, cada centro de força nosso, né, tem as energias que a gente queima, né, que a gente gasta. E é isso que nós vamos ver, né? Então, veja bem, tem a energia Aquifilaya, né, que ela é a condensadora, da matéria causal. Onde é que ela está? No plano causal. Estão entendendo assim? Essa energia está no plano causal. Foi ela que condensou o perispírito da alma e todos os órgãos e preencheu as formas de todos os órgãos da alma, de todos os sistemas da alma, do organismo da alma, né? É ela que preenche as formas, né? Assim, certo? Então ela manifesta-se no plexo frontal, né? onde tem a energia táctil, que é o Vayu, né? Táctil, sensitiva e imaginária, né? Sendo ele responsável por harmonizar e manter o equilíbrio entre os elementos da alma. Tá certo? Ele preenche os espaços entre as células, garantindo a coesão e integridade do organismo. Como a gente estudou no plano, né, na semana passada do corpo físico, né? Que eu ainda brinquei, sente deitado do lado esquerdo, aí o fígado, se não fosse essa energia, o fígado caía e se misturava lá com o baço, era uma consumição danada. Você lembra disso? Os órgãos ficavam soltos dentro, se misturando, voltando. Então, aquela energia lá, né, é a condensadora, né, ela que mantém os órgãos do corpo físico assim, unidos. E deixa eu voltar aqui para a gente ver, né, qual foi a energia, né? A Asenase, né? Cadê aquele elemento do corpo? Aqui, Okamaya. A energia Okamaya manifesta no plexo lombar do ser humano, na alma e no frontal, né? Sendo responsável por harmonizar e manter o equilíbrio entre os elementos do corpo. Ela preenche os espaços entre as células, garantindo a sua integridade. Tá vendo? Essa é a energia Okamaya, né? E na alma é a Aquifilaya. Então, o que é que a gente deduz? Que essa daqui, a Okamaya, é criada pela Okifimaya, né? Toda energia criada é inferior. Então, se é inferior, está no corpo físico. Tá certo? Estão percebendo? Então, vamos voltar aqui. Aquifilaya, né? Olha. Aquifilaya. Então, essa energia, ela mantém os órgãos da alma. O corpo físico é a cópia fiel, né, da alma. Tudo que tem, todos os órgãos, todas as células, né, que nós temos, né, é uma cópia da alma. Tem na alma. As energias que nós temos em nosso corpo, tem na alma. A alma gasta essas energias, sim. Tá certo? Ela tem atividades, né? Quando está desencarnada, não tem atividade. Não é verdade? Tá certo? Preenche os espaços entre as células, garantindo a coesão e a integridade do organismo. Estão percebendo? Aí veja bem. Aí vem a outra energia, que é Orfemaya. Aqui Filaya, agora tem Orfemaya. Essa energia atua no chakra sagrado da alma. Está vendo? Atraindo todos os elementos necessários para a constituição da matéria orgânica, né? Ela engloba em si todos os elementos orgânicos, mineral, vegetal, animal, né, presentes no ser humano,
promovendo o equilíbrio e a harmonia entre o corpo causal e a alma. Esse equilíbrio que existe, né? Aqui, ó, deixa eu ver aqui, vou botar aqui para a gente. Oh, causal e o físico, né? É o corpo causal. Então existe essa harmonia entre esse centro de força com esse chakra com esse plexo com esse plexo com esse plexo com esse chakra com esse chakra com esse. Existe essa harmonia naturalmente, mas nós, humanidade aqui, né, a gente perdeu essa harmonia. Por quê? Porque nos envolvemos, a mente se envolveu nos sistemas que aí estão. Aí guerra, matança, medo, doença, isso tudo causado pela nossa mente, né? Tá certo? Os sistemas a gente acompanha porque a nossa mente está vibrando na frequência desses sistemas. Então a gente não sai, né? Lembra que a gente já estudou que Sheb analisa, você está onde a sua mente está. Se a nossa mente está sintonizada nos sistemas que aí estão, nós estamos vivendo nesse sistema e afastados completamente de nós almas. Então não há uma harmonia entre os centros de força. Estão percebendo? A Alfemaia atua no chakra sagrado da alma, atraindo todos os elementos necessários para a construção da matéria orgânica. Ela engloba em si todos os elementos presentes, né, no ser humano, promovendo o equilíbrio e a harmonia entre o corpo causal e o espírito. Esse ele tem, desculpem, mas a mesma coisa é entre a alma e o corpo físico, viu? Essa daqui, perdão, essa é entre a alma e o espírito, tá certo? Então nós vemos um detalhe interessante, certo? Aqui Filaia, Alfemaia, né? E vem mais. Então tem aqui, vou dizer, não existe nenhuma diferença entre, deixa eu botar aqui, não existe nenhuma diferença entre a alma, né, e o corpo físico. A alma, ela tem o lado masculino e o lado feminino. Nós temos dois lobos, né, divididos, dois hemisférios no cérebro, né? Um é feminino, o outro masculino. Veja bem, o corpo físico também tem todos os órgãos, eu disse, eu explicou isso, né? Todos os órgãos, o organismo da alma e o organismo do corpo físico não tem nenhuma diferença. Nenhuma. Todos os órgãos do corpo físico masculino existem no corpo feminino. Está entendendo assim? Agora, só existe uma diferença, né? A gente nota aí as lutas, né, né, feminino, masculino, quem manda mais, quem manda menos, quem é isso, quem é aquilo. Nada disso tem valor, tudo isso é criação dos sistemas para dividir, né? Porque se a gente fosse já espiritualizados, a gente via que não existe nenhuma diferença, nenhuma. O que acontece é que quando é masculino, tem órgãos nossos que se desenvolvem e os órgãos femininos, eles se contraem, os ovários, no caso da mulher, né? O útero, né? Tá? Quando é feminino, tem, né, os órgãos que seriam masculinos, eles são atrofiados e dá expansão aos órgãos femininos.
né? Então existe isso. Só tem uma diferença aqui, ó, entre o homem e a mulher, só há uma diferença. Então veja bem, essa alma, ela pode vir encarnar num corpo masculino e em outra encarnação ela mesma vir e encarnar num corpo feminino. Porque tem os mesmos órgãos, o organismo é o mesmo. Né? Só a diferença é essa. Se ela quer desenvolver a parte, né, do lobo, que é feminino, ela vem como mulher. Se ela quer desenvolver qualidades femininas, ela vem como mulher. Mas se ela já necessita desenvolver qualidades do outro lobo, ela vem como homem. Então não existe nenhuma diferença entre homem e mulher. Né? Sem brigar por cá, porque a mulher tem que se sobrepor, quer mais isso, quer mais que nada disso, é igualzinho. Né? Então, entre o homem e a mulher, não há uma diferença só. Só há uma diferença, perdão, né? Que é a ermandia. É um órgão pequeno, né? Microscópico de apenas 2 microns, né? Que está localizado nos ovários da mulher. Ora, se a alma vem como homem, né, essa ermandia não tem nenhuma função, porque os ovários né, no homem eles estão atrofiados. Não é verdade? O útero está atrofiado, então a ermandia não se manifesta, não pode se manifestar, porque não tem onde se manifestar, não tem o órgão para ela se manifestar, tá certo? Então a única diferença é essa: a ermandia é um órgão microscópico com apenas 2 microns, localizado nos ovários. Sem esse órgão, a formação de um feto seria impossível. A mulher só engravida por causa desse órgão, a ermandia. Estão percebendo? Agora, o homem tem, quando encarna como homem, tem a ermandia? Tem. Ela está no homem da mulher. Se não se manifesta no homem porque não tem ovário, não tem útero, e ela se manifesta nos ovários. É o ambiente que ela tem para se manifestar. Estão entendendo assim? Sem ela, a formação de um feto seria impossível. Os órgãos da mulher são mais desenvolvidos em tamanho. Entretanto, se forem estudados em um laboratório com equipamentos eficientes, descobrirá que, apesar de variarem na forma, eles têm as mesmas qualidades. Tá vendo? Não existe diferença entre o homem e a mulher. Existem missões, existem energias que precisam ser desenvolvidas, vamos dizer assim, os nossos centros de forças, né? Os nossos centros de força, tem centro de força com energia que precisa ser desenvolvida em um corpo masculino. Então, a alma vem como masculino. Existe a necessidade de desenvolver energias nesse centro de força do lado feminino. Então a alma vem e se incorpora no corpo feminino. Está entendendo? Certo? Então não existe organicamente nos centros de força. Veja bem, quando a gente colocou lá, disse: olha, o espírito criou esse centro de força. Eu estou citando um, mas são todos. Então o que é que ele fez? Ele vibrou nesse centro de força e criou uma energia em torno desse centro de força, e essa energia tem as vibrações de todos os órgãos que estão nesse centro de força. Então ele pega essa energia e condensa novamente, formando uma cópia fiel do centro de força. Agora, porque aqui é criada, é inferior à criadora. O centro criador é superior ao centro criado. E todos eles são assim. Essa é a única, a diferença é de vibração e não de órgãos ou organismo, né, essas coisas. Não existe isso. Tá certo? Então, veja bem,
Eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente estudou as energias, né? Já vimos que tanto a alma como o corpo físico têm as energias, né? Que têm funções iguais, na verdade, então funções iguais. Então veja que na alma tem, né, a construção da matéria orgânica, ela engloba em si todos os elementos do mineral, do vegetal, do animal. Não é assim no corpo do homem, né? Masculino, tá certo? Então é mais ou menos por aí, tá certo? Então, e vejam bem, tenham em mente, né, que o universo foi criado, né, pelo movimento da esfera rarefeita, criando os locas, né, onde Deus colocou todas as formas do universo e essas formas que nós temos, nós somos um universo em miniatura, né? Então, e ele criou o movimento, né? O movimento da esfera rarefeita, os éteres em movimento criaram a energia. Essas energias são exatamente, né, o sentimento de Deus, os sentimentos de Deus, né? É por intermédio dessas energias que ele se expressa. Está entendendo? A gente pode ainda ver assim, lá no reino mineral, onde começa tudo, né? A gente tem a energia dos elétrons, né? A gente vê, deixa eu botar aqui para gente, só para lembrar, tá certo? Só para lembrar, vamos ver aqui. Opa, aqui, vamos ver aqui. Olha, veja bem, o próton é a primeira manifestação de um elétron no universo, né? É aqui. A gente viu que a gente condensou aqui. Olha, aqui é energia trítive condensada. Essa energia, com o movimento, ela vai descondensando, né? Ela está descondensando, porque aqui é uma fonte de energia. Ela vai descondensando e fornecendo essa energia descondensada para o trabalho, para a criação e trabalho do elétron, tá certo? Então, veja bem, essa energia, né, em torno do átomo etérico, essa energia em torno do átomo etérico aqui, essas órbitas aqui são energias descondensadas desse corpo aqui, tá certo? Ele descondensou, criou essas, como né, o planeta, né, Saturno, os anéis de Saturno. Então, o que ocorre? Aqui porque aqui não tem espaço não, é tudo tomado. Então, a energia, essa energia aqui, ela está bastante agitada, né, pelo movimento de vibração, né, agitada. Então, abre brechas, essa brecha cria um vórtice. E a energia o vórtice está aqui dentro dessa né, camada de energia aqui, né? Então, a energia agora que vai sendo descondensada, ela penetra no vórtice e vem para cá em ondas, né? Ela vem assim em ondas, certo? Ela vem para aqui, quando ela se choca aqui, né, nessa órbita que era um pósitron, agora é próton, essa energia se condensa e cria um corpo que é o elétron. O elétron está girando em torno dele e gastando energia ou realizando obra, realizando trabalho. Ô Gilberto, que trabalho o elétron, se ele está girando aí? Ele está em contato com outros átomos, né? Condensando elementos químicos, né? Vitaminas, proteínas, sais minerais e os elementos químicos da tabela periódica, não é verdade? Então, o que acontece? Ele realiza esse trabalho, essa energia, ele pega essa energia e devolve para o próton, né?
Essa energia que ele devolve ao próton é a energia consciente. Aí o próton, quando essa energia, porque é de maior vibração do que a que veio para cá, né? Aqui, quando ela sai daqui, ela vem com uma determinada vibração. No movimento dela, ela acelera essa vibração, cria energia. Ela cria o elétron, cria uma nova energia no movimento dele. Ele é um corpo, né? O corpo em movimento cria energia cinética, né? Então essa energia, ele joga para o centro de força, ou para o átomo etérico. Quando se choca no átomo etérico, é um catalisador, né, certo? Acelera a vibração do átomo etérico. E o átomo etérico aí já emite energia de melhor qualidade e mais força, né, para o elétron. E o elétron aí trabalha e devolve para ele. E fica, né, nesse movimento, o átomo etérico fornece energias para o elétron trabalhar em torno dele. Por isso que o elétron não cai para dentro, tá? Porque está sendo alimentado. Então, existe aqui entre o átomo etérico e o elétron, existe entre eles uma gravitação particular dele. Aqui existe uma gravitação particular. Aqui, ó, existe uma gravitação particular. Então, um outro átomo que esteja próximo dele, ele entra, a gente viu, né? Como é que acontece, né? Aí o outro átomo está aqui, o elétron, né? O outro átomo vem aqui, tá certo? Vamos dizer assim que a órbita seja assim. Aí quando ele vem aqui, a órbita aqui não está assim, né? Vindo para cá. Quando o outro átomo vem, a órbita daqui vem, passa para cá. Aí emenda uma na outra. Aí esse elétron fica vindo, ao invés de fazer a curva aqui, ele já vem para cá, para o outro. Aí vem para cá. E o do outro também fica girando os dois nessa órbita aqui. Tá certo? Olha, isso acontece no universo. Aqui é o microcosmos, o macrocosmos, os cometas. Os cometas são elétrons. Eles estão girando em torno de dois prótons, no caso, ou dois sóis. Não tem aquele cometa Halley, que passa aqui de 75 em 75 anos? Pois é. Ele vem e contorna, como se for os dois elétrons aqui, contorna e volta e vai chegar lá no Sol do outro sistema solar. Ele faz a curva e volta. Aí está ligando, tudo no universo, como um átomo, um átomo, né, se liga ao outro por esse trabalho. Isso é energia quântica, tá certo? É a energia quântica. É a manifestação, né? É a expressão do amor de Deus, né? Em forma de energia quântica, tá certo? Veja a importância que tem ela, que dá a condição de tudo ser criado no plano material, né? Esse aqui, ó, o elétron, ele está, como um soldado, né? Uma formiguinha trabalhando incessantemente na construção do universo. Tá certo? É mais ou menos por aí. Meditem sobre tudo isso e recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se o bom Deus permitir.